Eu vou criar um quadro aqui pro canal que é Contra a Maré, porque, cara, não é novidade, a maioria tem uma opinião, eu ir pro lado inverso, mas não é por mal, não. Eu tento sempre fundamentar minhas opiniões para vocês entenderem que eu tô tentando trazer uma outra visão, e acho que na maioria das vezes essa outra visão acaba sendo muito importante. E sobre o Luiz Fernando. Eu vi muita gente comemorando a saída do jogador, festejando a saída do jogador. Ah, nos livramos do Luiz Fernando. Ah, esse Bagre não vai vestir mais a camisa do Atlético. E eu, cara, volto a dizer, muita calma nessa hora, porque a gente não tá dispensando qualquer jogador. A gente tá abrindo mão do artilheiro da temporada passada, de um dos líderes de assistência, se eu não me engano, vice-líder de assistências da temporada passada, de um jogador que é experiente, tem uma bagagem muito grande de Série A, e a gente fala de um elenco do Atlético muito jovem, então muita calma nessa hora pra gente entender se realmente faz sentido o Atlético abrir mão do Luiz Fernando. E eu acho que o primeiro ponto pra gente entender essa saída do Luiz Fernando é a incompatibilidade da visão do Luiz Fernando pro Atlético. O que que o Luiz Fernando, como o Luiz Fernando se enxergava e como o Atlético enxergava o Luiz Fernando? E o Luiz Fernando, acho que desde que ele chegou, ele imaginou que ele seria o cara dessa reconstrução do Atlético. E aí sim. E aí eu concordo totalmente. O Luiz Fernando em nenhum momento conseguiu ser o cara dessa reformulação do Atlético. O Luiz Fernando, muito pelo contrário. Em muitos momentos deixou, assim, essa lacuna aberta, apesar do bom número de participações em gol, do que assumiu qualquer papel de protagonista. Isso aí você esquece. Isso aí nunca pode ser citado e referenciado ao Luiz Fernando. Mas não significa que o cara, não sendo um bom protagonista, ele não pode ser um bom coadjuvante. E aí que tá a minha defesa em relação ao Luiz Fernando. Se não foi um jogador que assumiu um papel de protagonismo em momento nenhum da última temporada, a gente fala de um Luiz Fernando que eu acho que durante muito, muito, muito tempo foi um jogador que ele conseguiu ser importante dentro de uma posição que não era tão grande como a gente imaginava que ele poderia entregar. E aí a gente fala, por exemplo, do número de gols que o Luiz Fernando entregou na temporada passada. E aí a gente fala de gols importantes ao longo da Série B, como aquele gol contra o Botafogo de São Paulo. Atuações importantes, como entrou muito bem contra o Amazonas. E aí você lembra um pouquinho do início da competição, como o Luiz Fernando participava regularmente de gols. Então, na minha visão, o Luiz Fernando, ao longo da trajetória dele pelo Atlético, ele se bancou como um reserva útil, que eu enxergava também sendo um reserva útil no contexto de Série A, até pela experiência que ele tem na competição. E aí você vê um encaixe muito óbvio do Luiz Fernando no time do Atlético, sendo reserva do Julimar ou sendo reserva do Viveiros. E agora a gente perde esse cara que te entrega gols, que te entrega finalização e que poderia fazer as duas funções do ataque ali. Então, na minha visão, as boas características do Luiz Fernando, que é esse poder de fogo, esse poder de decisão, essa capacidade de participar no último terço, nunca foram valorizadas como deveriam ser, no sentido de, puta, vamos enxergar o Luiz Fernando como a gente, pô, olha com bons olhos ali pra ele e tudo mais. Sempre foi, putz, o Luiz Fernando poderia ser melhor. Só que ele poderia ser melhor no quê? Na capacidade de construção? Aí eu concordo. Tiveram tantos e tantos e tantos e tantos jogos que a gente jogou contra a defesa fechada e o Luiz Fernando não conseguiu desenvolver o jogo dele porque não é um jogador para ataques posicionais. É um jogador para a gente entender que ele precisa de campo para correr. Como, por exemplo, foi o gol dele contra o Avaí. E como, por exemplo, a gente vai ter aos montes na Série A. Então, se não foi o Luiz Fernando que foi protagonista e nem conseguiu fazer o Atlético ser protagonista, ao longo da Série A eu acho que ele encontraria muito mais o contexto que permite ele ter muita capacidade de nos ajudar. Não digo até desequilibrar, mas vamos botar capacidade de nos ajudar primeiro. Então, abrir mão do Luiz Fernando, eu acho que é enfraquecer o banco do Atlético substancialmente. Eu acho que é assim,
optar por você não ter uma opção que te passe um pouquinho mais de segurança. E aí a gente olha pro banco do Atlético e não que seja um banco ruim, longe disso, tá? O banco do Atlético é bom. Mas se você olhar o banco do Atlético, você vai ver Dudu, você vai ver João, você vai ver Chiquete, você vai ver Bruninho. Todos jogadores muito jovens. E eu acho que talvez eles possam até performar mais do que o Luiz. Só que uma parada é você pô, botar um Chiquete no Morumbi contra o São Paulo. Outra coisa é você botar o Luiz Fernando. O Luiz Fernando cansou de viver jogos como esse. O Chiquete seria a primeira experiência. Então, pra mim, surge a necessidade do Atlético, quem sabe, olhar até com mais carinho pra necessidade de reforçar a ponta. Porque a gente já tava conversando sobre essa possibilidade quando o assunto era o C3. Mas ali você ainda tinha o Luiz Fernando e tudo mais, o C3 não tinha um encaixe tão óbvio. E agora você abre mão do seu reserva imediato do ataque e você fica com uma lacuna a mais no seu elenco. Você fica com uma lacuna sobrando no seu elenco. E essa lacuna, ela pode te prejudicar e te prejudicar muitíssimo. Mas muitíssimo. Então, pra mim, a saída do Fernando deveria resultar na contratação de um jogador. Eu posso dar até a sugestão. Ah, é caro? É caro. Para minha visão, chegaria até para ser titular, dependendo da comparação ali com o Julimar e o momento que estava vivendo. Que é em relação ao Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues é um jogador que aparentemente o Palmeiras não quer contar, o Inter não chegou no acordo com ele. Então abre uma oportunidade do Atlético bater na porta ali do Palmeiras e tentar um empréstimo com divisão de salário, tentar uma negociação que viabilize o retorno do Bruno Rodrigues. Um jogador que tem finalização, tem poder de participação em gol. Acho que a tendência é a gente ver um Bruno Rodrigues mais desenvolto fisicamente em comparação à temporada passada, que foi uma temporada que ele fica nessa ansiedade pelo retorno, mas a gente tá falando de um jogador que ficou 2 temporadas fora. Então eu olharia com cuidado e carinho pelo Bruno Rodrigues. Ah, vai dar certo ou não vai dar certo? Não sei, mas é um nome que aparentemente está no mercado. Em relação a Chiquete, em relação a Bruninho, toda a expectativa do mundo neles. Mas até a presença de jogadores mais experientes, até a presença de jogadores mais cascudos, eu acho que de alguma maneira protege esses garotos da expectativa que é gerada ao natural. Da expectativa que é gerada quando você vê tanto talento ali. Mas eles precisam ter um contexto favorável para eles entrarem e para eles conseguirem brilhar. Então é isso, tamo junto. Forte abraço, é nóis e, cara, boa sorte no Fortaleza. Acho que o Luiz nunca deixou de se dedicar com a camisa do Atlético, que o Atlético consiga botar essas alternativas que ele tem hoje no mercado como uma opção ali ao Odair Helman para reforçar esse elenco do Atlético. Valeu? Tamo junto, é nóis.